Capítulo 11. Configuração do Windows. Vamos começar por falar sobre o ambiente de trabalho e sobre o Windows Explorer. Ora bem, ao longo dos anos, a Microsoft desenvolveu diversas versões do Windows. Portanto, desde 1985 já foram desenvolvidas mais de 25 versões do Microsoft Windows. Portanto, o Windows tem edições a 32 bits, portanto, compatíveis com o hardware mais antigo, e versões a 64 bits, portanto, compatíveis com hardware mais recente, mais atual. No caso do Windows 10, só para se ter uma ideia, foram desenvolvidas 12 edições, apesar de só estarem a ser comercializadas 9 delas. Fazendo aqui um pouco de história um pouco mais recente, porque não vale a pena ir lá atrás ao Windows 95, 98, Millennium Edition, 2000, Windows XP, depois o Windows Vista e o Windows 7, talvez aquele que conseguimos encontrar algumas máquinas a correr esta versão do sistema operativo. Portanto, o Windows 7 foi lançado em outubro de 2009. Foi um dos projetos muito bem sucedidos, um bocadinho aqui seguindo a senda da Microsoft no desenvolvimento de sistemas operativos. Oscilava entre ter um bom sistema operativo e depois fazia uma nova versão que não era assim tão boa, e depois a versão seguinte voltava a ser boa, e aqui voltou a acontecer isto. Portanto, se recuarmos para trás do Windows 7, tivemos o Windows XP, que era ali um todo-terreno e fazia tudo e mais alguma coisa, e era super bem construído e muito sólido no funcionamento. Depois, na evolução para o Windows Vista, foi o descalabro que se conhece, e depois o projeto seguinte, o do Windows 7, foi um projeto totalmente bem sucedido. Portanto, em relação ao que vinha de trás, à última versão funcional, que era o Windows XP, portanto, houve aqui incrementos na interface gráfica, o próprio desempenho do sistema operativo, o explorador de ficheiros, a questão das bibliotecas que organizava os ficheiros por tipos de ficheiro, a biblioteca dos documentos, a biblioteca das imagens, a biblioteca que, em vez de ser uma pasta única como era nas versões anteriores, no caso no Windows XP, o conceito de biblioteca permitia agrupar na mesma biblioteca ficheiros que estavam em pastas diferentes. A partilha de ficheiros também deu aqui um grande incremento, e o grupo doméstico, que entretanto no Windows 10 deixou de existir, por questões de segurança, também apareceu aqui no Windows 7. No caso, até janeiro do ano passado, de 2020, o suporte foi oferecido. Daí para a frente, não mais foi dado suporte a versões do Windows 7. Depois, aqui um bocadinho na senda da Microsoft também, depois de um bom sistema operativo como foi o Windows 7, vem um sistema operativo não tão bom, que foi o caso do Windows 8, que foi lançado em outubro de 2012, e foi a primeira abordagem da Microsoft a um sistema operativo já mais direcionado para os ecrãs táteis, portanto, tablets, dispositivos móveis. Um, Estas alterações causaram aqui alguns constrangimentos aos utilizadores, porque, como vocês se deverão lembrar, deixou de existir o menu iniciar, algo que vinha da gênese do Windows, e portanto houve aqui uma evolução, mas houve um corte muito grande e muito radical com o passado, o que fez com que não fosse uma versão plenamente aceite. Foi então a Microsoft o que fez foi, cerca de um ano antes, portanto estamos a falar de o Windows 8, que foi lançado em outubro de 2012, portanto um ano depois do lançamento do Windows 8, a Microsoft lançou o Windows 8.1, que basicamente incluía o botão iniciar e um ambiente de trabalho, digamos que standard e padrão do funcionamento do Windows. E pronto, e depois incluía novas funcionalidades e opções de configuração mais adaptadas à interface gráfica do ambiente de trabalho. Ora bem, depois do Windows 8.1, a Microsoft acelerou aqui um bocadinho o passo,
para lançar uma versão de outro sistema operativo na senda dos anteriores e até ver muito bom, que é o Windows 10. Portanto, o Windows 10, nós regressamos à interface gráfica, portanto, orientada para um ambiente de trabalho e não para um ecrã tátil com aqueles tile menus que se via no Windows 8. Portanto, a Microsoft com o Windows 10 começou aqui a dar total compatibilidade entre aplicações desktop e aplicações mobile, portanto, para dispositivos móveis, tablets e smartphones. O Edge foi introduzido, o browser Edge foi introduzido no Windows 10. As notificações do Windows e algumas configurações rápidas passaram a estar incluídas no Action Center, no canto inferior direito do ambiente de trabalho, junto ali ao relógio. E um novo modelo de updates com atualizações duas vezes por ano e mensalmente também, como vamos ver lá mais à frente, nas terças-feiras, que é quando saem algumas atualizações, quando saem atualizações do Windows. Pronto. Em relação aqui aqui está aqui um conjunto aqui um quadro resumo, portanto, com as datas de lançamento de cada um destes sistemas operativos, com o fim do suporte, em que já está estimado aqui o suporte para o Windows 10 até outubro de 2025. O Windows 8.1, por exemplo, o suporte vai acabar em janeiro de 2023 e em janeiro de 2016 foi quando acabou o suporte do Windows 8. Bom, só vocês terem aqui uma ideia aqui destas informações sobre estes sistemas operativos. Ora bem, agora em relação ao ambiente de trabalho, o Windows 7 usava um tema padrão que era o Aero. O Aero criou aqui, portanto, apresentou à semelhança do que o Windows Vista tinha trazido, transparência, alguns efeitos gráficos muito interessantes e alguns recursos também que davam aqui alguma melhoria em termos de qualidade gráfica do sistema operativo, algo que era muito criticado por alguns utilizadores do Windows que achavam que as versões anteriores, como era o caso do Windows XP, já eram versões muito estáticas e muito grosseiras quando comparado com as alternativas que existiam no mercado, nomeadamente da Apple. Então, o Windows 7 apresentou aqui alguns novos recursos, como é o caso do Shake, em que nós pegamos numa janela, abanamos a janela e todas as janelas que estão por trás abertas caem todas e ficam minimizadas. A opção de pique, em que nós podemos colocar o ponteiro do rato em cima do canto inferior direito do ambiente de trabalho, como é o caso que temos aqui, e vemos e conseguimos ver o aspecto dos ícones do ambiente de trabalho. E ainda o snap, que era o redimensionar das janelas, quando nós encostamos uma janela à esquerda ou à direita do ecrã, quando encostamos no topo ela maximiza. Pronto, estes três conceitos de shake, peak e snap foram introduzidos no Windows 7. Os gadgets, que são pequenas aplicações, como é o caso de jogos, lembretes, neste caso temos aqui um relógio, temos aqui um monitor de meteorologia, temos aqui um calendário. Também eles começaram a ser introduzidos no Windows Vista, depois continuaram no Windows 7, só que a Microsoft depois desativou estes recursos aos gadgets por questões de segurança. Portanto, e foram desativados, foram descontinuados. Em relação ao Windows 8, portanto, o ambiente de trabalho, o desktop do Windows 8 usava esta estrutura de menu em mosaico, portanto, com estes tiles, com estes mosaicos que aqui estão. O que é que acontece em termos de mais-valias que este sistema operativo teve? Portanto, era otimizado para dispositivos móveis, teve o gestor de tarefas totalmente reconstruído, a faixa de opções no explorador de ficheiros também foi melhorada, passou a incluir o Windows Defender como um antivírus nativo do próprio Windows e depois tinha aqui uma alternativa ao menu iniciar, que estava escondida no canto superior direito. Portanto, quando encostávamos o rato aqui no canto superior direito do Windows 8, aparecia-nos este menu que aqui está, que era uma alternativa ao menu iniciar. Pronto. Não foi nada bem aceite, o que fez com que o Windows 8.1, lançado um ano depois, como vimos anteriormente,
trouxesse de novo o ambiente de trabalho padrão que nós estamos habituados a ver, com o famoso menu iniciar, a barra de tarefas com atalhos para programas e depois todas ali a nossa bandeja com as nossas pequenas aplicações ou com os ícones das aplicações que estão a correr, nomeadamente o som, a rede, aquelas mais comuns, os atualizadores da Adobe e por aí fora, e o relógio com a data e hora. Pronto. O que é que trazia de novo o Windows 8.1? Trazia a barra de tarefas, o botão iniciar, os ícones de programas que se podiam afixar na barra de tarefas, isso ainda hoje no Windows 10 nós conseguimos fazê-lo, e o botão iniciar que regressa. A única diferença foi que quando abrimos o menu iniciar, para além de termos o menu iniciar que já conhecíamos aqui deste lado, aqui passámos a continuar a ter aqui as janelas em tiles, portanto em mosaico. Ora, a personalização do Windows, do ambiente de trabalho do Windows, pode ser feita à custa aqui de um conjunto de ferramentas. Nomeadamente, nós podemos aplicar temas, que são conjuntos de opções pré-construídas, com cores de janelas, fundos de ambiente de trabalho logo feitos. Depois podemos ainda personalizá-los, que vamos ver a seguir, mas a aplicação de um tema, aplicamos uma sequência, um conjunto de cores, um tipo de imagem de fundamento de trabalho, um estilo para os ícones e por aí fora. O menu iniciar pode ser usado, portanto, o mosaico do menu iniciar pode ser reorganizado, portanto, pegando naquelas quadrículas e mudando-as de sítio. A pesquisa é algo também que permite que nós possamos utilizar o menu iniciar de forma muito mais rápida, porque não precisamos muitas vezes de abrir sequer o menu iniciar, porque temos a pesquisa logo ali disponível. Se ela não estiver disponível, mal clicamos no menu iniciar, apesar de não termos nenhum sítio onde escrever, podemos começar a digitar para encontrar uma aplicação. Algo que no menu iniciar também evoluiu, entretanto, foi que as aplicações passaram a estar organizadas por ordem alfabética e não pela a ordem pela qual elas eram instaladas. Isto era uma coisa que acontecia, por exemplo, no Windows XP e no próprio Windows 7. Portanto, as últimas aplicações a serem instaladas ficavam no fim da lista das aplicações. E quando tínhamos muitas aplicações instaladas, isto por vezes tornava-se mais complicado. Agora torna-se mais fácil porque estão organizadas alfabeticamente. E depois, a personalização do ambiente de trabalho, em que nós podemos, para além dos temas, podemos mudar tudo. Podemos mudar a imagem de fundo, podemos mudar as definições de som, podemos mudar as definições de cores, neste caso o screensaver, portanto o protetor de ecrã, e portanto nós podemos personalizar o ambiente de trabalho do Windows de forma mais completa. Ora bem, o menu iniciar do Windows 10, como eu disse há pouco, portanto, o menu iniciar do Windows 10 tem um conjunto de atalhos para bibliotecas comuns, como é o caso de configurações, ligar, desligar, trocar de conta do utilizador, as aplicações organizadas por ordem alfabética e que aparecem aqui, e ainda depois todo aquele menu em mosaico em que nós conseguimos, como eu disse há pouco, pegar num objeto e trocá-lo de sítio com outro. Pronto, todo este mosaico pode ser reconfigurado. Há uma parte deste mosaico que pode ser fixa, em que nós podemos fixar, e há outra parte que é dinâmica, que vai buscar as últimas aplicações que nós tivemos a utilizar. O menu iniciar no Windows 8 e no Windows 8.1, como eu disse há pouco, no Windows 8 ele não existia e as aplicações apareciam no menu completo, organizado por ordem alfabética, e no caso do 8.1 tínhamos um menu iniciar ali já lá no cantinho. Ora bem, concluindo ainda, o menu iniciar do Windows 7, subejamente conhecido, portanto, as últimas aplicações que nós utilizamos, a opção de todos os programas, que nos levava a todos os programas instalados, e depois a nossa conta de utilizador, os documentos, as imagens, a música, o nosso computador, o painel de controle, as impressoras e os dispositivos que temos ligados ao nosso computador, os programas pré-definidos e ainda uma opção de Help and Support. Tudo à vista, e era este menu iniciar que foi rompido completamente no lançamento do Windows 8 e que fez com que a comunidade de utilizadores Windows ficasse completamente furiosa com aquela nova reconstrução do Windows e que era uma valente confusão. Para quem usou sabe bem daquilo que eu estou a falar. Ora bem, o gestor de tarefas do Windows. Ora, enquanto o nosso sistema operativo está a correr, nós podemos invocar o nosso gestor de tarefas para fazer precisamente a gestão de tudo o que está a acontecer em termos de funcionamento do nosso sistema operativo. Então, essa janela é chamada através de uma combinação de teclas, está aqui representada, que é o Ctrl-Shift-ESC,
E o que é que essa janela tem? Essa janela é aberta e mostra-nos este conjunto de separadores que nós vemos aqui em baixo. Separador de processos, desempenho, histórico de aplicações, arranque, utilizadores, detalhes e serviços. Ora bem, cada um deles, em concreto, este separador de processos. O separador de processos basicamente mostra-nos o conjunto de instruções que foram iniciadas pelo utilizador por uma aplicação ou pelo sistema operativo, em que nós conseguimos ver basicamente tudo o que está a ser processado no nosso sistema operativo e que está em funcionamento naquele momento. Depois o desempenho, um gráfico de desempenho que mostra o funcionamento ou a utilização tanto do CPU, como da memória, como dos discos, da rede, etc. O histórico de aplicações que nos mostra como os recursos foram utilizando, por exemplo, o tempo de CPU, a quantidade de dados carregados na rede, aplicações, dados usados pelas aplicações ou descarregados pelas aplicações, os downloads, tudo isso pode ser visto aqui no histórico das aplicações. Nós conseguimos ver aquilo que cada aplicação em histórico teve a utilizar de recursos do nosso computador. Depois, aqui o separador arranque, muito interessante, porque para quem usa o Windows já há algum tempo, usávamos uma aplicação que era o MS Config, que era o assistente de configuração, que foi substituído, portanto, no caso do Windows 10, deixou de contar com as aplicações que são carregadas no arranque do sistema operativo e elas passaram a constar aqui no gestor de tarefas. Depois os utilizadores, porque mostra-nos quem é que está ligado ao PC e que recursos é que estão a ser utilizados. Depois os detalhes e os serviços em que nós podemos ver, no caso dos detalhes, conseguimos ver a prioridade de acesso ao processador de cada um dos serviços que estão a ser, dos processos que estão a ser processados naquele momento, passo a redundância, e ainda o separador serviços para nós vermos todos os serviços que estão disponíveis e o seu estado. Se os serviços estão ativados, se não estão ativados, se naquele momento estão ativados, se não estão ativados, como é que eles foram ativados, se foi automaticamente no arranque do computador, se foi ativado manualmente pelo utilizador. Por exemplo, se a impressora não imprime, pode ser uma questão do spool de impressão estar desativado ou o estado dele estar inativo. Nós vamos aqui aos serviços e vamos procurar pelo spooler de impressão e vamos ver o estado em que ele está. Se ele estiver inativo, só temos que o ativar, ou se ele estiver desligado, temos que o ligar. E é aqui neste separador serviços. Recapitulando, gestor de tarefas do Windows, Ctrl-Shift-ESC, combinação de teclas para ser chamado. O explorador de fecheiro é usado para fazer a gestão dos ficheiros e pastas do nosso sistema operativo. O menu em separadores é utilizado essencialmente para nós podermos ter as tarefas associadas ao explorador dos ficheiros devidamente organizadas, em que temos aqui um separador chamado Home, que é o separador base, que tem aquelas ferramentas mais básicas, digamos assim, da utilização com ficheiros, nomeadamente copiar a localização, copiar um ficheiro, colar um ficheiro, apagar um ficheiro, ver as propriedades de um ficheiro, abrir um ficheiro, portanto, criar uma nova pasta, tudo isso está aqui neste separador Home, e depois o separador Share, que é o separador de partilha, e o separador View para mudarmos a forma como visualizamos os nossos ficheiros. Estes menus, no fundo, têm três grandes objetivos: permitir a navegação pelo sistema de ficheiros, gerir os ficheiros, as pastas e as subpastas e ainda gerir as aplicações que possam estar, ou ficheiros que possam estar em dispositivos de armazenamento. Uma funcionalidade que também é muito interessante e que pertence ao universo do Windows Explorer é a execução de um determinado programa ou um determinado utilitário como administrador. Ora bem, por defeito, os sistemas operativos vêm e especialmente o Windows, vem com muitas restrições de segurança. E por uma questão de segurança, existem diferentes níveis de execução de aplicações. Existe o nível padrão, que é aquele que nós usamos quando estamos na nossa conta, em que fazemos duplo clique e a aplicação é executada segundo as definições padrão de execução de uma aplicação. E depois temos esta possibilidade, que é fazer botão direito em cima de uma aplicação e executá-la como administrador. A principal vantagem da execução de uma aplicação como administrador é que o nível de privilégio
que essa aplicação passa a ter em relação aos recursos do Windows é superior. E, portanto, em algumas circunstâncias, nós necessitamos de executar determinadas aplicações como administrador para garantir que as alterações que aquela aplicação vai promover, ou que vai promover, possam ser verdadeiramente executadas. E como é que isto se faz? Como eu já disse, botão direito do rato, executar como administrador, é executado o User Account Control, que é o controle de conta do utilizador, que é o AC, em que nos pergunta, tem a certeza que quer executar como administrador, blá blá blá. Nós respondemos que sim e executamos uma aplicação como administrador. Ora bem, em relação a ficheiros e pastas, existem pastas específicas no nosso sistema operativo que convém conhecer, nomeadamente a pasta dos utilizadores, portanto, na raiz do disco C. Portanto, na raiz do disco C existem 3 pastas que vocês devem de conhecer. A pasta dos utilizadores, em que por cada utilizador do Windows é criada uma pasta com o nome do utilizador ou com uma abreviatura do nome do utilizador. Fica localizada na raiz do disco C numa pasta chamada utilizador e depois o nome do utilizador. Se for em inglês, esta pasta do utilizador chama-se users. Depois a pasta do sistema, que é a pasta do Windows, em que eu tenho, dentro da pasta Windows, tenho uma pasta que é o System32, onde eu tenho a maioria das aplicações que funcionam dentro do Windows e pertencentes ao Windows, e depois tenho uma pasta, que é a pasta dos programas, que pode ser uma pasta, eu posso encontrar 2 pastas de programas no meu computador. Estas pastas são as pastas onde, por defeito, os programas são instalados. Portanto, nós fizemos uma instalação normalíssima de um programa, ela é instalada na pasta padrão de programas do Windows. Há 2 pastas para isto. Há a pasta que tem, portanto, que são os program files, ou os programas, e que tem a indicação x86 no final, que são os programas, as aplicações a 32 bits, e depois existe a pasta dos program files, ou dos programas sem esta indicação do x86, que é a pasta dos programas a 64 bits. Portanto, num sistema operativo a 64 bits, eu posso ter programas instalados a 32 bits e a 64 bits. No sistema operativo a 32 bits, eu não tenho esta questão das 2 pastas, eu só tenho uma pasta de programas, porque um sistema operativo numa arquitetura a 32 bits só aceita programas a 32 bits, portanto, só faz sentido existir uma pasta de programas. Ora bem, os ficheiros são a unidade funcional de trabalho com os dados num computador, portanto, é no formato de ficheiro que os dados são armazenados. Os ficheiros têm nomes e têm extensões. Então, existe um conjunto de convenções que nos permitem conhecer ou perceber as limitações que nós temos ao dar nomes a ficheiros no Windows. Então, os nomes de ficheiros no máximo podem ter 255 caracteres. Caracteres tais como barra ou barra invertida não são permitidos. A extensão do ficheiro é adicionada ao nome do ficheiro, separado do nome por um ponto final, e tem 3 ou 4 caracteres. Os nomes dos ficheiros não são case sensitive, portanto, eles não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, e, por defeito, no explorador do Windows, no Windows Explorer, as extensões estão ocultas. No Windows 10 e no Windows 8.1, na faixa de opções, portanto, na parte do visualização, eu tenho aqui uma opção que é File Name Extensions, que me permite visualizar ou ocultar as extensões, o nome das extensões dos ficheiros. E o que é isto do nome das extensões? O que é isto das extensões dos ficheiros? As extensões dos ficheiros é o que permite a um sistema operativo identificar o tipo de ficheiro que temos ali presente. E faz toda a diferença eu ter ficheiros com uma extensão e com outra. Por exemplo, faz toda a diferença entre ter um ficheiro que termina em .jpg, um JPEG, uma fotografia, e um ficheiro que termina em .docx, um documento do Word. E não se trata simplesmente de nomes para identificação do sistema operativo. Obviamente que são siglas que para o sistema operativo têm interpretações diferentes, mas na construção do próprio ficheiro essa extensão faz sentido. Isto é,
Eu vou pegar, por exemplo, num programa que me permite criar JPEGs, por exemplo, o Photoshop. Eu crio uma composição gráfica em Photoshop, uma composição digital, e quando vou gravar, o Photoshop grava-me um ficheiro na extensão com a extensão JPEG. É o próprio Photoshop que aplica a extensão ao ficheiro. Mas ele aplica uma extensão a um ficheiro que está construído naquela estrutura de JPEG. Como a estrutura é uma estrutura de uma imagem, todos os programas que conseguem ler ficheiros JPEG conseguem olhar para o conteúdo do ficheiro e mostrar o seu conteúdo. Isto faz com que, se eu manualmente pegar num documento do Word e trocar-lhe a extensão para um JPEG, não é possível que uma aplicação para visualização de imagens consiga abrir aquele documento do Word só porque eu lhe pus uma extensão JPEG. Portanto, quem é responsável por colocar as extensões é o programa que deu origem ao ficheiro, e a extensão permite identificar o tipo de ficheiro para que, no meu sistema operativo, as aplicações saibam, o sistema operativo saiba para que aplicação vai lançar aquele ficheiro, e a aplicação sabe como é que há de ler o conteúdo do ficheiro e mostrar o seu conteúdo. Por segurança, no Windows 10 e no Windows 8.1, e no Windows 8 também já era assim, e salvo erro no Windows 7 também já vinha por defeito escondido, as extensões vêm ocultas. Porque às vezes, quando nós mudamos o nome do ficheiro, se mudarmos a extensão, podemos depois não ter reparado qual era a extensão que tínhamos e depois não sabemos qual é que é a extensão que vamos pôr. Ok? Pronto. Configuração de janelas com painéis de controlo. Vamos olhar agora para a forma como nós podemos mexer com as definições do nosso sistema operativo. Ora bem, painel de controlo versus definições do Windows 10. Ora, tudo aquilo que é possível fazer em termos de configuração do nosso sistema operativo, e aqui falamos em configurações de diferentes tipos e de diferentes componentes, tudo isso é feito através do painel de controlo. O painel de controlo hoje é considerada uma forma avançada de configuração. Porquê? Porque com a evolução dos sistemas operativos e com a evolução dos utilizadores também e da forma como interagiam com as aplicações e com os sistemas operativos e com o boom dos dispositivos mobile, a Microsoft lançou aquilo que são as configurações ou as definições do Windows, em que eu tenho as definições aqui com umas categorias mais user-friendly e com as opções, basicamente as opções avançadas, todas escondidas, com janelas pré-construídas para que o utilizador só tenha que escolher entre aquelas opções. No caso do painel de controle, que continua a existir, o painel de controle está organizado, neste caso, em ícones pequenos, em small icons. Os large icons, portanto, os ícones grandes, é exatamente a mesma organização, mas com os ícones um bocadinho maiores. E depois ainda existe uma terceira forma de visualização que é por categorias, em que as definições relacionadas com a rede estão todas no mesmo grupo, com a visualização do Windows, com a personalização ou o aspecto do Windows, estão todos no mesmo grupo e por aí fora. Normalmente, quem gosta de mexer com o painel de controle gosta de ver assim, gosta de ver os itens completos e basicamente o que é que nós temos aqui, só para terem uma ideia, para ficarem a conhecer aqui um pouco. Temos, por exemplo, as definições do Action Center, portanto, a configuração das notificações no nosso Action Center. Temos as ferramentas administrativas, que vamos falar delas a seguir. Temos a gestão das cores. Temos o histórico de ficheiros, as opções de visualização, os dispositivos e as impressoras, a data e hora do sistema. Temos as definições de teclado, para trocar o idioma de teclado. Temos as opções de internet. Temos as opções de localização, temos o centro de rede e partilha, temos as opções de personalização para mudarmos as definições, as opções de visualização, portanto, do aspecto do nosso Windows. Há pouco, quando eu falei aqui no display, tem a ver com os monitores, com as resoluções e por aí fora. No caso, no computador onde foi feito este print screen, tem aqui o NVIDIA Control Panel, portanto, da placa gráfica, as opções de localização de idioma, as definições do rato, as definições de som, o centro de sincronização, a visualização das informações do sistema, as definições regionais, sei lá. Tem aqui um conjunto, o próprio Windows Update, a firewall do Windows, todas estas definições podem ser alteradas pelo painel de controle. Todas estas também estão aqui, mas estão numa versão mais simplificada para que o utilizador tenha muito menos trabalho em encontrá-las, e dentro delas tem aquelas definições que mais se utilizam à semelhança do que acontece com o nosso smartphone.
Simplesmente é um conjunto limitado de configurações. Dentro do painel de controle nós temos acesso a muito mais configurações, ok? Depois, dentro de cada um destes itens, há um sem fim de opções e de configurações que nós podemos aplicar. Aqui está um aspecto mais em detalhe do painel de controle. Neste caso, em relação ao anterior, este anterior era mais numa vertente do Windows 7. Aqui temos um painel de controle mais do Windows 10, em que, dos que eu não falei há pouco, aqui os tipos de letra, onde nós podemos consultar os tipos de letra que estão instalados no nosso computador, no nosso sistema operativo. Temos aqui as definições do Java, do Flash Player, que entretanto ficou descontinuado. Outras que são muito utilizadas, a firewall do Windows, e do Windows Defender, a parte da. Onde é que está? Das opções da internet para limpar as definições, os programas e funcionalidades, onde nós podemos alterar ou desinstalar um programa, o centro de rede e partilha, onde temos acesso a todas as definições de rede, as definições do rato, por exemplo, para quem é destro e para quem é canhoto, trocar a ordem dos botões, portanto é feito aqui nas definições do rato, as opções de energia, por exemplo, nos portáteis, para quando nós queremos desativar aquela opção que quando fechamos a tampa o computador suspende ou hiberna, é nas opções de energia que fazemos isso. Também é nas opções de energia que nós podemos fazer com que o monitor que está constantemente a desligar-se ao fim de X minutos, nós podemos desativar essa opção ali. É também aqui no painel de controle, nos dispositivos e impressoras, que nós configuramos as impressoras e os dispositivos ligados ao nosso computador. Pronto. E o painel de controle permite fazer este conjunto completo de configurações dentro do Windows. A seguir, vamos falar aqui um bocadinho sobre ferramentas administrativas, pois são ferramentas de administração do sistema. Ora bem, as ferramentas administrativas são um item do painel de controle que é nada mais, nada menos do que um conjunto de outras ferramentas que estão agrupadas num único item do painel de controle. Porque senão tínhamos que incluir todas estas ferramentas dentro do painel de controle e ficava uma verdadeira confusão. Como a maior parte destas ferramentas administrativas são de uso avançado ou não são de uso comum por um utilizador padrão, elas foram agrupadas nestas chamadas ferramentas administrativas. Portanto, no caso do Windows 7, as ferramentas administrativas do Windows 7 eram muito mais limitadas do que no Windows 8.1 e no Windows 10. Portanto, o Windows 10, do Windows 8.1 para o Windows 10 não houve grande alteração, mas do Windows 7 para o Windows 8.1 há de facto aqui uma grande evolução. E basicamente vamos agora ver aqui duas ou três, mas para perceberem aqui um bocadinho o que é que nós temos enquanto ferramentas administrativas, temos o desfragmentador do disco, ou a otimização das drives no caso do disco SSD, o Disk Cleanup para fazer a limpeza de ficheiros que nós não queremos, portanto, quando temos falta de espaço no disco, apagar aqueles ficheiros temporários, essas ficheiros que não fazem falta ao sistema. Por exemplo, o visualizador de eventos, para conseguirmos perceber se algo falhou, nós conseguimos monitorizar ali a gestão de eventos. O editor de registro, que é muito importante conhecê-lo, mas só utilizar se realmente sabemos o que estamos a fazer. Portanto, as definições avançadas da firewall, o diagnóstico de memória do Windows, o monitor de recursos, a partição de recuperação quando ela está configurada, a gestão de impressão, as políticas de segurança locais. Portanto, as políticas de segurança, muito importante é aqui que nós temos acesso a elas, que é o chamado... são chamadas as políticas de grupo, ou melhor, desculpem, as políticas locais de segurança. Não são as políticas de grupo, são as políticas locais de segurança, em que nós temos opções avançadas de segurança e limitar a utilização. Por exemplo, se nós não queremos que um utilizador mude o fundo do ambiente de trabalho, nós vamos às políticas locais de segurança e vamos procurar por uma política que é a política do fundo do ambiente de trabalho. E onde nós temos a opção que é impedir a mudança do ambiente de trabalho que está não definida, nós podemos ativá-la e garantimos que ninguém consegue alterar o fundo do ambiente de trabalho. Isto é só um exemplo daquilo que as políticas de segurança podem fazer. Ou limitar o acesso a determinados programas. Temos que criar uma política de segurança local que faz com que o utilizador daquele computador não consiga aceder a outras aplicações que não sejam aquelas que nós definimos na política de segurança local. Ora bem,
Vou agora destacar aqui 2 ou 3 utilitários das ferramentas administrativas, como é o caso da informação de sistema. A informação de sistema, que aqui neste caso aparece aqui como System Information, basicamente é uma ferramenta que permite que nós possamos ver informações sobre o nosso sistema, nomeadamente encontrar informações sobre software, sobre drivers, configurações de hardware, componentes do nosso computador. Nós podemos exportar estas configurações aqui no menu ficheiro. Temos uma opção de exportação e podemos guardar estas definições. Por exemplo, se queremos mostrar a alguém ou se por uma questão de fazer debug, se temos que enviar para alguém as informações do nosso sistema, é aqui que vamos buscar. Nós vemos as definições do nosso computador, mas também podemos encontrar máquinas na rede e como tarefa ou como ferramenta de administrador de rede também é interessante porque permite-me ver as informações do sistema de um outro computador que esteja na rede. Assim eu tenho a permissão e consiga chegar a ele. Se eu não for pelas ferramentas administrativas do painel de controle, eu posso executar o comando msinfo32 e chego ao meu painel de informações do sistema. Outra ferramenta que eu falei há pouco, o msconfig. O msconfig é uma ferramenta que é muito utilizada para resolver problemas que impedem o normal início do Windows. Portanto, o Windows não arranca ou arranca de forma errada ou errónea e nós temos que fazer alguma coisa. O msconfig é muito utilizado para fazer esse tipo de verificação. O arranque, como eu há pouco falei, agora passou a estar incorporado no gestor de tarefas, mas até ao Windows 7 as aplicações que eram carregadas no arranque era aqui que nós as visualizávamos. E quando abrimos o msconfig, o System Configuration, que também pode ser acedido aqui pelas ferramentas administrativas, aqui está ele, o System Configuration, o que nós vemos é um conjunto de separadores, nomeadamente um separador geral, em que nós podemos escolher qual é o arranque o tipo de arranque que vamos querer fazer no próximo arranque do nosso computador, o arranque normal, o arranque diagnóstico ou o arranque seletivo, em que nós podemos escolher que componentes é que nós queremos que sejam carregados no início. O arranque diagnóstico é um arranque em modo de segurança, apenas com as definições mais básicas do nosso sistema. É muito interessante quando nós instalamos alguma coisa, algum driver ou alguma ferramenta que mexe com o arranque da nossa máquina. É muito importante que nós, depois, se alguma coisa correr mal, façamos aqui um arranque de diagnóstico. Depois, há um separador chamado arranque, que este sim, se tivermos múltiplos sistemas operativos instalados, podemos escolher qual é a versão do sistema operativo que queremos que arranque na próxima vez que o sistema for arrancado. Temos um separador de serviços que mostra uma lista de serviços que são ativados ou iniciados com o sistema operativo. Há pouco falámos nos serviços, quando vimos o gestor de tarefas, que eu vos disse que mostrava o estado de todos os serviços que o Windows tem, nomeadamente dei o exemplo do spooler de impressão. Se eu quero que algum serviço, se eu quero verificar se algum serviço está a ser ativado com o arranque do meu sistema operativo, é aqui no msconfig, nomeadamente no separador de serviços, que eu consigo ver isso. Então o arranque, falei há pouco, nas novas versões do Windows, vem incorporado no gestor de tarefas, deixou de estar aqui. Portanto, ele continua a existir, mas se vocês o abrirem, aparece lá esta indicação que nesta versão do Windows as definições de arranque ou a lista de programas no arranque está no gestor de tarefas. E depois tem uma função, um último separador, que é um separador de ferramentas, que mostra uma lista de ferramentas de diagnóstico que permitem ajudar na solução de problemas. Portanto, tem lá uma lista de comandos que vocês poderão executar para ver e para configurar ou para poder fazer debug a alguns problemas que o vosso Windows possa ter no arranque. Por fim, o Regedit é mais um utilitário do sistema que está nas ferramentas administrativas. Vamos ver onde é que ele está. O Regedit está aqui, Registry Editor, e basicamente o editor de registro do Windows é um editor do registro do Windows. E o que é o registro do Windows? Portanto, o registro do Windows é o local que guarda todas as definições do meu sistema operativo. Tudo o que são definições que o sistema operativo tem estão guardadas no registro, e se eu conhecer essas definições, eu posso utilizar o editor de registro para fazer alguma alteração. Há definições que são alteradas no meu Windows através de aplicações de terceiros.
Por exemplo, quando eu instalo uma aplicação, alguma definição que eu escolha que tenha que ser arrancada ou iniciada com o arranque do meu sistema operativo para dar suporte àquela aplicação, tudo isso é acrescentado ao registro do Windows. E, portanto, o registro do Windows é basicamente uma lista das definições, de todas as definições do sistema operativo. É algo que não é intuitivo, portanto não é gráfico, como vocês podem ver neste exemplo desta imagem. Portanto é assim que ele funciona, portanto ele tem este conjunto de entradas e nós podemos editá-las. No caso, temos aqui uma entrada do OneDrive em que podemos definir qual é que é a localização padrão do OneDrive. Esta, por acaso, até é simples de entender, mas depois há outras que são um bocadinho mais complexas e que não são assim tão lineares de entender. O mais importante que aqui está o mais importante que vocês devem de saber do registro Windows é isto. Portanto, qualquer alteração incorreta do registro Windows pode impedir de forma total ou parcial o funcionamento do sistema operativo. Portanto, como regra, eu podia escrever aqui por baixo simplesmente isto. Se não sabe o que é o registro do Windows ou se não sabe usar o editor de registro, por favor, não mexa. Porque alguma alteração aqui pode efetivamente impedir o normal funcionamento, inclusive pode impedir totalmente o funcionamento do Windows. Ainda faltava aqui uma ferramenta, otimização do disco. A otimização do disco permite-me tornar o meu disco mais rápido, portanto, em versões antigas do Windows, portanto, até à versão 7 do Windows, até o Windows 7, a otimização do disco chamava-se o desfragmentador do disco. Portanto, os dados, à medida que são gravados no disco, eles não ficam sequenciais. O que é que isto significa? Isto significa que quando eu preencho os dados de um disco, por exemplo, um disco chamado, ou melhor, imaginem um programa que vai ser instalado num disco devidamente fragmentado, dificilmente o programa fica todo, os vários blocos dos ficheiros ficam todos sequenciais, portanto, eles vão preencher os espaços que estão vazios no meio do disco. E o que acontece é que quanto mais espaços e quanto mais separados estão os dados dos mesmos ficheiros, mais fragmentado está o meu disco. O que é que isto vai fazer? É fazer com que, quando os discos são muito grandes e estão muito cheios, a fragmentação dos dados vai fazer com que a leitura dos dados seja muito lenta. Então o que acontece é que nós usávamos o desfragmentador para reorganizar os dados e colocar os ficheiros devidamente contíguos, os vários pedaços dos ficheiros espalhados pela superfície do disco. Nos discos SSD não existe a desfragmentação. O que existe há um conceito que é o comando trim, ou melhor, o comando, desculpem, que é o trim. E o que é o trim? O trim é uma forma de... Há aplicações que fazem o trim dos discos SSD e basicamente o que acontece é, se não for feito o trim, o espaço onde são gravados os dados e que já tem dados apagados, o disco SSD não consegue regravar lá nada, não consegue reescrever, porque para ele ainda não tem qualquer informação que aquele espaço já não está ocupado. Então, se eu usar um software para fazer trim a um disco SSD, basicamente esses fragmentos, ou esses espaços em branco do disco, são marcados como disponíveis. E então aí, basicamente o que acontece é o disco SSD já consegue escrever nesses espaços. E, portanto, o conceito é parecido com a desfragmentação, mas não é desfragmentação. O Windows tem o utilitário de otimização dos discos nas ferramentas administrativas. Vamos ver onde é que ele está. Tem aqui, onde é que ele está? Que é o disk que está aqui dentro por cima do disk cleanup, que é o Defragment and Optimize Drives. Para desfragmentar e otimizar as drives, em que nós temos aqui estas opções, nomeadamente verificação de erros no disco e ainda o desfragmentador ou a otimização do disco. Instalação de aplicações. Quando nós instalamos aplicações no nosso sistema operativo, estas aplicações podem ser instaladas de diferentes formas. Isto é, elas podem ser instaladas a mando do utilizador, mas elas também podem ser instaladas, serem mandadas instalar sem interferência do utilizador.
Quando a instalação está a decorrer, nós podemos ter uma instalação em que nós interagimos com a instalação, e temos que estar presentes, senão a instalação não avança. E depois temos outros tipos de instalação, em que a instalação acontece de forma limpa, de forma a que nós nem sequer damos conta da instalação. Um exemplo deste tipo de instalação é, por exemplo, a instalação agora do Office 365. Portanto, vocês no Office 365, vocês acedem ao portal do Office, descarregam o instalador do Office e basicamente é uma instalação que é chamada uma Silent or Unattended Installation, que é basicamente nada é perguntado ao utilizador. Portanto, a única coisa que acontece é vocês descarregam o instalador, executam-no e a partir daí aparece uma janela que diz estamos a preparar tudo. E a janela seguinte que vos aparece é está tudo pronto. E o utilizador não tem que fazer nada. Então, este é um tipo de instalação silenciosa, chamada uma Silent ou uma Unattended Installation, em que não há qualquer tipo de interação com o utilizador. As instalações consideradas as comuns, as normais, que são as attended, são aquelas que são as instalações atendidas pelo utilizador, em que o utilizador tem que estar presente porque vai-lhe ser solicitada informação e confirmação de determinados dados para que a aplicação seja instalada. Depois, um outro tipo de instalação que pode ocorrer é uma instalação programada ou automatizada, em que, se for programada, ela vai acontecer num determinado dia e hora, ou automatizada em determinada situação ou circunstância. Há ali um lançamento de uma, por exemplo, no encerrar do computador, no reinício do computador, no início do sistema operativo, e aí já é uma instalação automatizada. Depois há um outro conceito de instalação que é uma clean installation, uma instalação limpa. E o que é esta instalação limpa? É uma instalação em que todas as versões anteriores daquele software que eu estou a instalar são apagadas, são removidas do meu sistema. E depois ainda existem as instalações por rede, em que o instalador está num servidor ou numa localização de rede, em que eu faço a instalação a partir de uma máquina para outra. Portanto, eu não tenho que estar na máquina e faço a instalação pela rede. Portanto, estes são os 5 tipos de instalação que vocês deverão conhecer. Ora bem, dentro das aplicações do Windows existe uma opção de execução de aplicações que é executar uma aplicação em modo de compatibilidade. Isto porquê? Porque quando o Windows 10 surgiu, aplicações mais antigas, com suporte para o Windows XP, para o Windows 7, para o Windows 8, podiam não funcionar corretamente no novo ambiente de funcionamento do Windows 10. E então o que é que acontece? Eu posso pedir para que uma aplicação seja executada em modo de compatibilidade com uma versão anterior do meu sistema operativo. Então o que é que eu faço? Botão direito do rato em cima do instalador, do fecheiro executável da aplicação, propriedades, e dentro da janela de propriedades que está aqui representada, eu tenho o separador compatibilidade. E é aqui, no Compatibility Mode, que eu consigo escolher em que modo de compatibilidade eu quero que o meu programa seja executado. Imaginem que um programa não funciona em Windows 10, mas funciona em Windows 7. Vocês basta escolherem no executável desse programa que querem que ele seja executado em modo de compatibilidade com o Windows 7. E o que é que o Windows 10 faz? Ajusta as suas definições na execução daquele programa para que lhe seja conferido um ambiente semelhante ao Windows 7 para que a aplicação funcione. Nem sempre uma aplicação que seja compatível, por exemplo, com o Windows 7, só porque é executada em modo de compatibilidade com o Windows 10, vai funcionar. Por vezes não funciona. E aí não há volta a dar. Temos mesmo que executar dentro do Windows 7. E vocês agora poderão colocar uma questão, que é interessante, que é, então, mas como é que eu conseguiria executar uma aplicação do Windows 7 dentro do Windows 10? Através de uma máquina virtual. Instalam um hypervisor, criam uma máquina virtual, instalam um Windows 7, colocam a aplicação lá dentro e, cada vez que precisam usar a aplicação, abrem a máquina virtual e usam a aplicação dentro do Windows 7. Esta é uma forma de se conseguir resolver esse problema. Ora bem, desinstalar ou alterar um programa. Muito importante, os programas, da mesma forma que são instalados, devem ser desinstalados, porque quando nós instalamos um programa, nós não estamos só a copiar os fecheiros do programa para a pasta dos programas do meu Windows. Portanto,
há informações que são adicionadas ao registro do Windows, há ficheiros que podem ser configurados e podem ser copiados para a pasta do Windows, há definições do próprio Windows que podem ser alteradas, e quando eu simplesmente apago um programa, o Windows continua a achar que tem lá aquele programa. Portanto, há um conjunto de recursos e há um conjunto de variáveis de ambiente do sistema operativo que continuam a contemplar a execução ou a possível execução daquele programa. Por isso é importante que, da mesma forma que nós instalamos o programa, para o adicionar ao nosso sistema operativo, quando o queremos remover, temos que o desinstalar. A desinstalação pode ser através do painel de controle, da opção dos programas e funcionalidades, e depois de lá dentro temos aqui a lista de programas e o botãozinho para desinstalar, ou então na pasta do menu iniciar, junto à pasta onde está o executável do programa, o atalho para executar o programa, nós temos lá a opção de desinstalação. A maior parte dos programas traz um desinstalador próprio. Usar esse desinstalador ou usar o painel de controle para desinstalar um programa é exatamente igual, porque o que o painel de controle faz é chama o desinstalador daquele programa. Okay? Depois há aplicações como o CCleaner, que também têm desinstaladores que permitem desinstalar aplicações e remover logo chaves de registro, e também é interessante de ser utilizado. Mas aqui em termos do Windows é mesmo isto que nós utilizamos. Ora bem, ferramentas de linha de comando. O Windows, apesar de ser totalmente gráfico e cada vez mais gráfico e mais intuitivo, mantém as ferramentas de linha de comando. O Windows 10 substituiu como linha de comando padrão a linha de comando standard do Windows, neste caso do MS-DOS, e passou a usar o PowerShell. O PowerShell, basicamente, é uma linha de comando muito mais potente, porque permite scripting, portanto, e automação, muitos recursos avançados. Tem um ambiente próprio chamado PowerShell ISE, que permite desenvolver scripts para serem executados. Ou seja, em vez de trabalharmos como trabalhamos com o CMD, que é comando a comando, podemos criar um script para uma execução mais avançada de determinados comandos, por exemplo, para criação de utilizadores, remoção de utilizadores, limpezas de pastas, um conjunto de commandlets, que é o nome que são dadas às pequenas aplicações feitas em PowerShell, que são as CMDlets, que se lê commandlets. Estas commandlets também podem ter aliases para serem dadas, para serem nomeadas, para terem nomes próprios devidamente conhecidos no sistema. Aqui na imagem nós temos o ISE do Windows PowerShell. A linguagem de programação que é utilizada para o desenvolvimento destes scripts são classes especializadas de uma linguagem de programação chamada .NET. Portanto, para quem sabe um bocadinho de .NET, há classes dentro do .NET que são usadas e que são especializadas aqui na interação com o sistema operativo e, portanto, são usadas aqui dentro para fazer estes scripts. Portanto, o PowerShell é nada mais nada menos que uma evolução da linha de comando que, à partida, vocês conhecerão. Portanto, a linha de comando é a linha de comando padrão do Windows até à build 14.791 do Windows 10. Para que nós possamos abrir esta linha de comando, nós podemos usar, por exemplo, a tecla do Windows mais o R para chamar o comando de executar, ou abrimos o menu iniciar e escrevemos CMD e clicamos em Enter ou no OK. Se nós quisermos chamar a linha de comando em modo de administrador, para podermos executar comandos que possam fazer alterações ao próprio sistema operativo e termos aqui um nível de privilégio maior na execução desses comandos, no momento em que escrevemos CMD, em vez de carregarmos no Enter, fazemos Ctrl-Shift-Enter e é-nos perguntado pelo User Account Control se temos a certeza que queremos executar aquele programa em modo de administrador. Respondemos que sim e usamos a linha de comando em modo de administrador. Todos os comandos mais utilizados e mais comuns são totalmente compatíveis tanto com o Windows 7 como com o Windows 8, como também com o Windows 10. Ora bem, a rede no Windows. Diferença entre grupo de trabalho e domínio. Portanto, nós no sistema operativo, no Windows, nós podemos adicionar o nosso computador a um grupo de trabalho, a um workgroup ou a um domínio. Qual é que é a diferença? Portanto, um domínio é basicamente um conjunto de computadores, tal como um workgroup. A diferença é que num domínio
existem regras comuns a todos os computadores e procedimentos que são administrados por um ou por vários servidores. Portanto, os PCs num domínio podem estar localizados em diferentes partes do mundo, por exemplo. Existe um servidor chamado controlador de domínio que basicamente ele recolhe tudo o que são definições de segurança, utilizadores, recursos de rede, administração, tudo isto está centralizado num servidor. Pronto. E para que os computadores façam parte daquele domínio, eles têm que ser adicionados ao domínio. Pronto, nas definições de rede do Windows, nós temos lá uma opção nas opções avançadas da rede que é o ligar a um domínio e basicamente nós fazemos a ligação ao domínio, ele vai procurar o domínio na rede, se ele encontrar o controlador do domínio, ele estabelece ligação e vai pedir para fazermos login no domínio e tem que ser o login de administrador. Fazendo o login de administrador, aquele computador fica no domínio e passa a ser gerido em termos de funcionamento, de segurança, utilizadores, recursos, aplicações, controlado por esse controlador do domínio. A principal vantagem de trabalharmos com um domínio é que, se nós queremos implementar regras de segurança, em vez de usarmos as políticas de segurança local de cada computador, que é o que acontece, por exemplo, numa rede que funciona em grupo de trabalho, em workgroup, em que a segurança é local, informações de segurança e acesso de dados e recursos e contas do utilizador é feita em cada estação de trabalho individualmente. Portanto, se queremos centralizar isto, temos que utilizar um domínio e temos que ter um domain controller, que é o controlador de domínio que faz isto. Se eu quero uma rede ponto a ponto, em que os computadores vão comunicar entre si e entre os servidores também, mas que as definições são feitas ponto a ponto, portanto PC a PC, aí eu uso o workgroup e, por norma, os PCs vêm pré-configurados para estarem em grupo de trabalho. Mapeamento de unidades. O que é isto, o mapeamento de unidades? Ora, quantas vezes nos acontece nós termos uma pasta partilhada na rede à qual nós temos que aceder? Mas para acedermos àquela pasta na rede, muitas vezes nós temos que saber o caminho completo na rede. Obviamente que nós temos sempre no nosso explorador de ficheiros, temos lá quando vamos à barra onde temos a barra do caminho completo, nós conseguimos chegar lá automaticamente. Por exemplo, na pasta, nos recentes, por norma aparece lá as últimas pastas e os últimos ficheiros aos quais nós acedemos e nós conseguimos chegar à rede, à partilha daquela forma. Só que tem um problema que é, quando nós limpamos as definições do sistema operativo, quando, por exemplo, há um erro qualquer no sistema operativo, nós temos que repor ali qualquer coisa, nós perdemos essa ligação. E tornava-se muito mais fácil se nós pudéssemos ter uma forma de aceder diretamente àquela pasta, como se ela fosse uma unidade no nosso disco. Então é esse conceito que se chama o mapeamento. Uma pasta partilhada ou um recurso mapeado no nosso computador significa que o meu computador vai encará-lo como seu, mas quando eu o abro, ele vai encaminhar-se até ao sítio onde ele está. Portanto, no fundo é como se eu tivesse um disco rígido, uma unidade Z 2 pontos, que corresponde a uma pasta na rede que está no servidor SRV 020 e depois uma pasta chamada partilha e depois uma pasta chamada users e uma pasta chamada X. Ora, para o meu computador, em vez de eu ter que saber este caminho todo para conseguir lá chegar, eu mapeio a minha unidade dizendo que esta unidade Z corresponde a esta pasta que aqui está. E então o que é que vai acontecer? Cada vez que eu abro o meu computador, a parte este PC, no caso do Windows 10, o que vai acontecer é isto. Eu vou encontrar o meu disco local C, vou encontrar a minha pen, que por acaso é a D 2 pontos, vou encontrar a unidade de CDs do meu PC, que é o E 2 pontos, por exemplo, e por baixo vou encontrar o Z 2 pontos, que são as unidades mapeadas. Clico 2 vezes e ele vai diretamente para a pasta onde eu tenho, ou a pasta partilhada para onde nós queremos ir. E a vantagem que também tem é que é muito fácil de fazer, porque nós mapeamos, portanto aquilo é fazer botão direito, adicionar unidade mapeada, depois ele pergunta qual é que é o caminho, ele valida se o caminho existe mesmo, depois pergunta qual é a letra da unidade, qual é o nome que queremos dar à unidade, e está feito, e fica mapeado, e fica sempre ali.
A partilha de impressoras. A partilha de impressoras, impressoras ligadas localmente ao nosso computador podem ser partilhadas. Esta partilha, desde que os utilizadores tenham as permissões corretas e consigam aceder ao nosso computador e encontrar o nosso computador na rede, e portanto, aí eles conseguem encontrar a impressora. Nós instalamos os drivers no nosso computador local e podemos colocá-los também numa determinada pasta e nas definições de configuração da partilha podemos dizer que para os utilizadores instalarem os drivers são aqueles. E pronto, e depois a partir daí, quando um utilizador encontra uma impressora partilhada na rede e a vai executar, vai instalá-la, se o driver for um driver genérico que o próprio Windows tenha, ele instala-o. Se não, se eu definir um driver específico para ser instalado, ele vai ao computador onde está a impressora partilhada e coloca e instala aquele driver. Se eu não definir a questão dos drivers, é o próprio Windows que vai, através da internet, localizar o driver para instalar a impressora. Na linha de comandos, há comandos de rede, um deles é o ipconfig. O comando ipconfig/all é muito usado para mostrar todas as definições de rede completas dos meus adaptadores de rede, independentemente do número de adaptadores que eu possa ter. Se eu escrever simplesmente ipconfig e executar, eu vejo uma versão resumida das definições de rede, e depois existem mais 4, neste caso existem 5 variantes do comando ipconfig. O /all que mostra todas as definições de configuração de todos os interfaces de rede. Depois eu posso usar o ipconfig também para renovar o meu IP. Faço ipconfig/release para libertar o meu IP e libertar o meu adaptador de rede daquele IP. E depois faço ipconfig/renew para forçar a que o meu computador volte a fazer um pedido de DHCP, portanto, volta a fazer um pedido de IP na rede e para que ele possa ser atribuído. Depois, ainda posso usar o ipconfig/display DNS, em que ele mostra as definições de DNS que o meu computador tem em cache naquele momento. E se eu quiser que essas definições sejam limpas, porque, por exemplo, eu estou a tentar aceder a um site e dá-me um erro de DNS e não há problema nenhum com aquele DNS ou com aquele site, então o que eu posso fazer é um ipconfig/flush DNS, em que ele limpa a minha cache e a partir daí tudo o que for navegado a partir daí ele vai reconstruir a cache de DNS a partir daí. Portanto, esta é a utilização do comando ipconfig. Configurações de rede sem fios. A rede sem fios também é utilizada no caso do Windows. Nós temos, quando estabelecemos ligação, nós podemos escolher 4 tipos de segurança, portanto, a não segurança nenhuma, portanto, ou seja, não há nenhuma password e por isso não há segurança e eu estabeleço uma ligação direta a uma rede sem qualquer tipo de segurança. Depois recebo um conjunto de avisos que me estou a ligar a uma rede que pode ser insegura e por aí fora. Depois posso usar um tipo de encriptação que é o WEP, que é o WEP, que é uma segurança muito, muito básica. Portanto, situações de confidencialidade de redes mais confidenciais não devem de usar o WEP. E depois há o WPA2, que isso sim são os padrões de criptografia muito, muito elevados e que, basicamente, se for uma rede WPA2 pessoal, portanto, apesar de usar criptografia avançada, a chave é pré-partilhada, portanto, os sistemas operativos, no caso o Windows, conhece e usa chaves, portanto, os routers usam chaves pré-partilhadas que os sistemas operativos conhecem, portanto, nós conseguimos, com a introdução da password, que eles partilhem essas chaves e haja um nível de criptografia já bastante avançado. E depois há o WPA2, mas a nível empresarial, em que há um servidor, que é um servidor rádios, em que a autenticação e as chaves da autenticação é tudo gerido a partir deste servidor. Isto é mais usado em ambiente empresarial. Portanto, nós usamos normalmente o WPA2, que é o que vem com os routers dos operadores, que são aqueles que nós utilizamos automaticamente. E isto pode ser configurado no Windows, portanto, através das definições das ligações do Wi-Fi, quando estabelecemos ligação, em que, e neste caso é a adição de uma rede manualmente, portanto uma rede que não transmite o SSID, em que eu tenho que pôr o nome da rede, o tipo de segurança e depois qual é que é a chave de segurança, ou neste caso a password, que nós chamamos de password, e pronto. Quando é uma ligação automática, eu olho aqui para as redes que estão disponíveis, clico 2 vezes, ele pede uma password, eu coloco a password e já está.
e a ligação e o estabelecimento da ligação é automático. Quando nós nos ligamos a uma rede, por norma, ele pergunta se nós queremos gravar aquela rede no nosso computador e se assim for, sempre que ele encontrar aquela rede e não tiver ligado a nenhuma rede, vai-se ligar. Acesso remoto, nomeadamente VPN. Portanto, VPN é uma Virtual Private Network, portanto é uma rede virtual privada e basicamente ele liga sites ou utilizadores remotos numa rede pública com a internet. Ora bem, quando estamos ligados através de uma VPN a uma rede privada corporativa, que é para isso que serve, nós fazemos parte dessa rede. Ou seja, quando nós estamos com a VPN ligada, é como se o nosso computador estivesse fisicamente ligado àquela rede. Como é que nós nos ligamos por VPN? Portanto, a configuração de VPN é uma coisa à parte, portanto, é feita pelos administradores de sistema e usam um servidor de VPN para configurar o acesso exterior. Dentro desse servidor vai criar utilizadores e depois o que é que nós fazemos enquanto clientes VPN? Portanto, instalamos uma aplicação para fazer a ligação. É-nos perguntado um conjunto de definições, como é o caso do a que endereço é que nós nos vamos ligar, que tipo de ligação é que vamos fazer, qual é o username, qual é a password e automaticamente quando nós colocamos essas credenciais e elas são válidas, estabelecemos uma ligação e enquanto a VPN estiver ligada, nós não estamos a navegar na internet através da nossa rede, do nosso acesso à internet, mas sim através do acesso à internet do cliente, portanto, da rede corporativa à qual nós nos estamos a ligar. É muito usado também em pirataria informática, pronto, porque permite que eu faça eu estabeleça ligações através de um local que não é aquele onde fisicamente eu estou. Portanto, se eu estou a fazer ali alguma asneirada na rede, eu, através de uma VPN, o que vou encontrar é que a origem daquela ligação, porque a ligação da VPN é totalmente encriptada, portanto, a ligação da VPN, a ligação que está a ser, portanto, o router de saída daqueles pedidos, digamos que fraudulentos ou que não são corretos, estão a ser feitos pelo router da empresa e não pelo meu router de casa. Ok? E enquanto a VPN estiver ligada, eu não, ou seja, não há formas, obviamente, mas de forma natural não se consegue saber que eu estou a usar a minha rede de casa, ou que eu estou em casa a usar um computador em casa, porque o que vai dar a sensação é que eu estou a usar um computador que está na rede corporativa, precisamente enquanto a VPN estiver ligada. Ora bem, manutenção preventiva em sistemas operativos também existe, também é importante que a conheçamos. Isto porquê? Porque melhoramos, acima de tudo, o desempenho das máquinas, a confiabilidade e os custos de reparação são muito menores. Um plano de manutenção de um sistema operativo tem a ver essencialmente com atualizações, instalação de service packs, desfragmentação e backup, verificação de erros no disco, atualização de sistema operativo, atualização de antivírus ou de alguma aplicação ou de outros softwares de proteção e tudo isto fazem parte de um plano de manutenção. A Microsoft tem o Windows Update que funciona no site update.microsoft.com, onde estão as atualizações tanto para o Windows 7 como para o Windows 8 como para o Windows 10. Todas as terças-feiras de cada mês, um nome oficioso que não é oficial são as Patch Tuesdays. A Microsoft lança atualizações. Quando configurado, o Windows 10 descarrega e instala automaticamente estas atualizações. E nós temos um utilitário dentro do painel de controle que é o Windows Update, que nos permite configurar estes updates, portanto, desligá-los por completo, algo que não se deve fazer, ou escolher a hora do dia ideal para ser feitas as atualizações para não comprometer o normal funcionamento dos PCs quando os colaboradores, por exemplo, estão em pleno funcionamento, porque é muito desagradável chegar ao posto de trabalho e ter que ficar meia hora à espera que uma atualização do Windows seja feita. Ora bem, backup e restauro. Existe um conceito e uma funcionalidade nos sistemas operativos da Microsoft que é o ponto de restauro. O que é o ponto de restauro? O ponto de restauro é uma forma de eu tirar uma fotografia ao sistema operativo e poder depois reverter o meu sistema operativo para aquele ponto específico, um ponto no tempo específico.
Em que circunstâncias é que nós utilizamos um ponto de restauro? Ou em que circunstâncias nós devemos? Se vamos fazer uma atualização de um driver, se vamos instalar um programa que temos dúvidas se ele possa ou não danificar o nosso computador, então o que nós fazemos é, nós criamos um ponto de restauro e garantimos que se alguma coisa correr mal com aquela aplicação, nós podemos repor o nosso computador para aquele ponto que tínhamos antes. Atenção que o ponto de restauro não faz backup dos ficheiros de dados do utilizador. Portanto, ele só repõe o sistema operativo e os seus programas tal e qual como estavam naquele momento. Agora, em que circunstâncias é que devemos? Quando atualizamos o sistema operativo, porque o update pode correr mal e nós podemos ter que repor o computador como estava antes do update, em vez de estarmos a ter o trabalho de desinstalar ou reverter um update, que às vezes é difícil de fazer, nós podemos repor um ponto de restauro. Quando instalamos ou atualizamos hardware, porquê? Porque o hardware, depois o novo driver, por exemplo, ou o novo driver ou o novo hardware pode não ser compatível com o sistema operativo e pode causar o não arranque da máquina, o que é uma verdadeira chatice. Depois temos que repor o ponto de restauro, porque nós temos que repor os pontos de restauro a partir do instalador do Windows. Quando instalamos aplicações, pronto, enfim, quando fazemos alguma alteração de fundo ou alguma alteração que pode causar dano ao nosso sistema operativo, devemos antes fazer um ponto de restauro. É um processo que demora um bocadinho de tempo. Ora bem, recapitulando, porque aqui vocês já estão cansados de ouvir isto, processo de identificação e solução de problemas em sistemas operativos. Primeiro passo, os passos são os mesmos que nós vimos antes. Primeiro passo, identificar o problema. Fazer perguntas, mas o sistema operativo estava a funcionar, não estava a funcionar, instalou alguma coisa, não instalou, o que é que se passou? Portanto, fazer perguntas abertas ou fechadas a quem está a reportar o problema, de forma a percebermos o que é que se passou. Estabelecer uma teoria de causas prováveis, portanto, ok, é possível que tenha acontecido isto. Vamos testar essa teoria e determinamos a causa real do problema. Se não for aquela, vamos testando outras até que encontramos a causa real do problema. Já sabemos qual é o problema, o que é que vamos fazer? Estabelecer um plano de ação para resolver o dito problema. Aplicamos essa resolução, testamos para garantir que o sistema está plenamente funcional e, como fazíamos nas outras vezes, documentamos o problema, a solução e o processo de resolução para que mais tarde não tenhamos que estar a fazer tudo de novo ou à procura das mesmas aplicações ou das mesmas soluções. Então este foi o capítulo 11 dedicado ao sistema operativo Windows.